oração do Pai Nosso, a oração dominical. Eu destaco a petição que diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vou falar nessa noite sobre a importância do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É preciso perdoar. Todos nós carregamos algumas dores. E eu penso que as maiores dores não são as decorrentes, quem sabe, de uma eventual dificuldade financeira, ou mesmo a dor física proveniente de uma doença, de uma enfermidade. Mas as dores que nós temos, que carregamos, se formos admitir sinceramente, são as dores que pessoas nos causaram, o que causamos também às pessoas. E a Bíblia diz que um espírito ferido, quem poderá suportar? Um espírito ferido, quem poderá suportar? Quando não tratamos biblicamente uma situação, quando fomos machucados, quando fomos feridos, nós acumulamos uma quantidade de pensamentos e sentimentos negativos, ira, ressentimento, desespero, que muitas vezes conduzem à depressão. Então as pessoas se fecham quando são feridas, quando são machucadas, assim como num hotel se coloca a porta, né, não perturbe. Então a pessoa quer a sua privacidade, ela não quer se expor mais e ela não quer ser ferida novamente. Quando eu iniciei meu ministério, quando nós estamos iniciando um trabalho, alguma coisa, nós somos bastante ousados. E eu me lembro que eu estava fazendo uma visita ao hospital, era logo no início do meu ministério, e passando pelos quartos, num deles estava escrito: proibida visita. E eu, muito novo, né, bati a porta e perguntei, e a pessoa disse: o senhor leu o que está na porta? Eu falei: li. Mas eu gostaria de deixar uma palavra. Ela disse: então entra. E entrei e conversei com aquela senhora, que estava ali acamada, em estado grave, e fiz algumas visitas posteriormente, até que um dia encostou onde eu morava, num lugar muito modesto, um carro muito luxuoso, e desceu uma senhora e disse: eu vim aqui agradecer porque minha irmã esteve internada, ela faleceu, e ela havia se fechado. Ela tinha sido uma costureira famosa, mas ela estava agora desfigurada pela doença, e ela não queria receber mais ninguém. Se o senhor não tivesse insistido naquela oportunidade, eu não sei se faria isso novamente. Mesmo como capelão de hospital, futuramente, eu sempre procurei preservar a privacidade das pessoas, os desejos, mas foi realmente uma pessoa que havia se fechado, que não queria conversar com mais ninguém. E as pessoas procedem dessa maneira porque estão guardando sentimentos. E eu creio que, como capelão dos meus trabalhos, não era somente orar pelos doentes para que fossem curados. Nós acreditamos na cura divina. Nós sabemos que Deus tem curado a muitas pessoas, não cura a todas. Mas um dos motivos do nosso trabalho era para que a pessoa descansasse em paz, para que pudesse dizer alguma coisa, quem sabe não teve oportunidade e pudesse dizer naquele momento. E orávamos com as pessoas. Mas há pessoas que ficam tempo sofrendo e às vezes acabam morrendo amarguradas, e nós sabemos que elas se tornam frias, indiferentes. Muitos caminham para o alcoolismo, para as drogas e outros vícios, né? Nós sabemos que a chave para lidar com esses problemas, né, é o perdão. Nós precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. E essa não é uma tarefa fácil, perdoar. Eu creio que é quase impossível. A nossa igreja chegou na Coreia do Sul muito antes de algumas igrejas irmãs.
Chegou antes da Igreja Batista, da Assembleia, da Cruzada, Metodista, e havia muito ressentimento por parte do povo coreano, porque eles estavam magoados com os americanos que não haviam impedido da melhor forma que eles sofressem nas mãos dos japoneses. E mesmo nas igrejas havia muita hostilidade. Até que um dia, numa reunião pública, uma pessoa disse: "Eu não gosto do senhor, pastor." E o pastor disse para ele: "Eu também não gosto de você." E as pessoas ficaram chocadas. Mas, de repente, eles sentiram necessidade de perdão e se perdoaram. E o Espírito Santo agiu de tal forma que eles saíram a pregar, e nós sabemos o que foi realmente o que tem sido o trabalho na Coreia do Sul, devido a uma igreja que resolveu os seus problemas de hostilidade. Sem perdão não haverá chance de cura. A única maneira de nós extinguirmos as hostilidades entre nós e também com o nosso Deus é através do perdão, que providencia a cura e providencia a restauração. Destaco primeiramente a questão de providências para o perdão. Pedro nos diz: se alguém quiser viver dias felizes, refreia a sua língua do mal, aparte-se do mal. E diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Significa que esse deve ser uma motivação nas nossas vidas. Vivermos em paz, promovermos a paz. E quando somos culpados, nós devemos dizer à pessoa a quem ofendemos: eu preciso que você me perdoe. E se nós não obtivermos o perdão, nós precisamos estar conscientes que fizemos tudo necessário para que houvesse restauração. Eu vou ler brevemente alguns versículos no tocante às providências que devemos tomar. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Essa é uma providência que raramente é tomada. É mais fácil nós nos colocarmos como vítimas e dizer: olha o que me fizeram, e não irmos diretamente à pessoa que porventura nos tenha ofendido. E esse é um mal, não tratamos objetivamente e ficamos dando as notícias, nada edificantes. Também a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Normalmente, as pessoas usam esse versículo para dizer assim: nós estamos numa reunião pequena, mas não importa. Se nós estamos 2 e 3, o importante é que Jesus disse que estaria no nosso meio. É verdade isso, mas o versículo não quer dizer isso. O versículo está num contexto de disciplina, onde 2 ou 3 pessoas estão tentando concordar, se ajustarem nesse processo. Com certeza Deus estará presente, porque Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz, é o Deus de paz. E fala: ganhasse a teu irmão, se você conseguir. É de ganhar o nosso irmão. Mas é possível que a pessoa não queira saber de perdão. É muito comum isso. Então, nós encontramos aqui: se, porém, não ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se chegue à verdade, e caso não possa haver reconciliação, é possível, inclusive, a disciplina. Mas o fato é que nós precisamos perdoar, buscar o perdão, empenhar-se pela paz, e nós sabemos que, às vezes, isso não tem sido possível. Quando a pessoa também não é cristã, se torna mais difícil. Eu mesmo, muitas vezes, à semelhança de alguns colegas, tinha uma interpretação um pouco diferente sobre um texto em matéria de perdão, que diz o seguinte: no sentido que diz: se o teu irmão pecar contra ti, você deve perdoá-lo. Você deve perdoá-lo. 17, 3 a 4.
acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu li esse texto e eu fico até um pouco assustado, né? Se 7 vezes teu irmão chegar e falar, olha, eu estou arrependido 7 vezes, né? E se ele se arrepender, então eu fiquei pensando muitas vezes, como que eu vou perdoar uma pessoa que se ela não quer saber de arrependimento, se ela não me pediu perdão, né? Por que deveria eu perdoá-lo? Mas hoje nós sabemos, meus irmãos, que existe um perdão unilateral, que devemos perdoar as pessoas independentemente se elas queiram ou não a reconciliação. É uma maneira de nós mesmos nos desvencilharmos da amargura. E então nós precisamos perdoar e entregar os nossos ressentimentos a Deus, o justo juiz. Não queremos estabelecer a nossa própria justiça. Se não há possibilidade, se a pessoa não pediu arrependimento, o texto diz, se pedir perdão aqui, ele não pediu, então não vou perdoá-lo. Mas eu creio que há necessidade de nós perdoarmos unilateralmente, inclusive pessoas que já faleceram. Não houve essa oportunidade e muitos continuam carregando, né, essa amargura, e nós devemos entregar todos os nossos sentimentos a Deus. Eu sei que perdão é caro. Alguém vai dizer assim, eu não quero perdoar. Eu não vou deixar isso passar em branco. Não é assim que muitas vezes ouvimos pessoas dizer? Essa pessoa merece, né, receber por que ela fez. Então, o perdão é custoso. Talvez seja a coisa mais difícil que nós tenhamos que fazer, como cristãos. Nós gostamos de cantar, podemos até ofertar, né, mas a Bíblia diz, se você for fazer a tua oferta, e lá você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai reconcilia-te com ele e depois faz a sua oferta. Porque não é possível nós pensarmos que estamos assim em comunhão com Deus e não termos comunhão uns com os outros, e termos um coração endurecido, dizer, eu jamais vou perdoar, essa pessoa precisa pagar o que ela fez, ela merece isso. Não podemos agir dessa forma. E nós pensamos que Pedro teve alguma dificuldade. Eu não sei se Pedro queria receber um elogio, ou se ele foi magnânimo. Ele disse a Jesus, Senhor, quantas vezes se deve perdoar um irmão? 7 vezes? A lei judaica dizia 3 vezes. 7 vezes já era uma coisa muito, muito abrangente, né? 7 vezes. Estava alguma coisa além da compreensão de Pedro. Ele disse, não, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque quem perdoa 70 vezes 7, 490 vezes, ele já tem esse espírito de perdão. E é isso que nós devemos cultivar, se é que realmente queremos ser discípulos de Jesus Cristo. Porque o perdão, ele custa muito, né? Ele custa muito. Então Jesus contou uma parábola de uma situação real. Todas as parábolas de Jesus são realmente coisas que poderiam ou teriam acontecido. E qual foi a parábola contada por Jesus? É nesse contexto. Ele diz que um rei, né, resolveu ajustar contas. Um rei resolveu ajustar contas com os seus súditos. E então, ele passou a fazer e trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma quantia exagerada. Não sabemos como ele fez para entrar numa dívida assim. Meus irmãos, todos nós sabemos que dívida é uma coisa terrível. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A dívida atrapalha o relacionamento conjugal, atrapalha as nossas vidas. Nós devemos ser sábios na nossa administração. E esse homem devia ao rei 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Na verdade, naquele tempo havia isso, quando não se podia pagar, levava a mulher, os filhos como escravos. Hoje não é possível, né? Hoje ninguém vai preso mais por dívida, é quando uma pessoa é declarada insolvente. Só há dois tipos de prisão em casos, por exemplo, de pensão alimentícia, quando se deixa de pagar pensão alimentícia, e o depositário infiel. Mas naqueles dias, quando uma pessoa devia e não tinha como resolver pagar suas dívidas, então eles vinham buscar a família, que era levada como escravo. Imagina o desespero desse homem. Então o servo, prostrando reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Ele implorou por clemência. Ele fez uma promessa de pagamento. E felizmente o rei não executou a sentença. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Meus irmãos, nós nos vemos aqui nessa história, porque nós temos uma dívida impagável para com Deus. Nós não temos como pagar a nossa dívida, os nossos pecados, mas o rei resolveu perdoar-lhe, e o perdão é um ato de graça. Ele custou alguma coisa para esse servo? Nada. Mas para o Senhor custou, houve um déficit imenso, era uma quantia muito grande. Nós não podemos pagar as nossas dívidas. Ela foi paga pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Encontrou um, agora, ele mal havia saído da presença do seu senhor, exultante, foi porque eu estou livre de dívidas, eu não tenho mais dívida. Mas, de repente, ele encontra alguém que lhe deve 100 denários, uma quantia insignificante, muito pequena. E ele passou que, agarrando, sufocava esse conservo, dizendo: "Paga-me o que me deves." Paga-me o que me deves. Sufocou. E esse conservo fez o mesmo pedido que o servo havia feito para o seu senhor, dizendo: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ora, não era possível fazer uma negociação? Não era possível dar prazo para que essa dívida fosse paga? Aliás, era uma quantia tão pequena. Ele que foi perdoado de uma quantia imensa, por que não poderia perdoar algo tão pequeno, tão insignificante? Meus irmãos, aqui nós vemos realmente como a pessoa tem um coração insensível, porque nós pecamos contra Deus. Mesmo as nossas boas obras, elas não pagam os nossos pecados, porque elas são contaminadas. Porque a pessoa faz alguma coisa e diz: "Olha o que eu fiz." Então ela faz para ser vista pelos homens, ou para comprar a sua salvação. Nenhuma das nossas obras pode pagar a nossa dívida. Ela é uma dívida que só pode ser paga de uma maneira. E o apóstolo Pedro, que esteve nesse incidente, aí sabia muito bem, quando ele disse: "Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós." Meus irmãos, o apóstolo Pedro entendia muito bem isso, Ele que fez essa pergunta sobre o perdão, ele entendeu que quem paga as nossas dívidas, quem pagou as nossas dívidas foi Jesus, que as nossas obras não pagam as nossas dívidas. Elas são contaminadas de orgulho, de uma autossatisfação. E a boa notícia do Evangelho é exatamente isso, que os nossos pecados foram pagos, que foi na cruz que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Então, a pessoa vai dizer: "Mas o que me fizeram é muito grave." Não será nada grave em comparação ao que fizeram ao nosso Senhor. E, no entanto, ele nos dá o exemplo e conta essa parábola para mostrar exatamente, se nós somos perdoados de uma dívida tão grande, por que não podemos perdoar aquilo que os homens nos fizeram?
essa é uma boa notícia do Evangelho. E ele dizia, pague agora, naquele instante. E, de fato, ele tinha uma razão, porque a lei é a lei. Não é isso que nós dizemos, né? O certo é certo, o errado é errado. Se você me der, você paga. Só que ele tinha sido abençoado grandemente com o perdão, agora queria impor uma questão legal no seu semelhante, no seu conservo. As pessoas, diz o texto, eu não vou ler toda a parábola, porque eu quero terminar no tempo normal, ficaram indignados ao ver isso. Como que uma pessoa tão beneficiada agora não pode beneficiar alguém dessa forma? E eles foram contar ao rei. E o rei ficou indignado. E o que fez o rei? O rei mandou que esse servo agora fosse castigado, entregou aos verdugos, e disse que ele ficaria ali enquanto não pagasse toda a dívida. E Jesus concluiu essa parábola dizendo, assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Da mesma forma, ele fará a cada um se não perdoar das suas ofensas. É claro que Deus não retirou o perdão daquele servo. Os dons de Deus são irrevogáveis. Aqui não está falando do inferno e muito menos do purgatório, a qual a Bíblia não faz referência. Está falando que a pessoa que não perdoa nesta vida, aqui na terra, ela é entregue aos torturadores, aos verdugos. Ela começa a ter problemas, E muitos acreditam, inclusive, que são demônios que oprimem as pessoas. O demônio não pode possuir o crente, Mas ele tenta a todos e oprime. Há pessoas oprimidas porque seus corações estão cheios de ressentimentos, de ódio, de falta de perdão. E vão morrer dessa forma, se não mudarem. Mas o dom de Deus é irrevogável. E há um preço a pagar. Esse preço nós devemos para perdoar. Porque nós arcamos com as consequências e deixamos o ofensor livre. Mas nós vamos aprender algumas coisas rapidinhas sobre isso também. Que as pessoas que estão feridas, que estão machucadas, às vezes nem contam, guardam isso no seu íntimo, uma palavra, uma atitude, por parte de alguém, ela deve correr, deve dar um passo em busca da paz. Eu concordo que o perdão custa muito caro, Deixar o ofensor impune e sofrermos o dano. É como uma morte, muitas vezes, perdoar. C.S. Lewis, que antes era um ateu, e foi um filósofo, um luminar da filosofia, da teologia, ele disse, perdão é uma palavra muito bonita, até o dia em que você tenha que perdoar. Então, daí, a palavra não é tão bonita assim. E esse perdão custa muito caro para quem... Não custa nada para quem recebe, muito caro para quem concede. E primeiro passo rumo à reconciliação, isso é como uma morte. Às vezes perdoar uma ofensa grave. Mas Jesus não morreu também, não arcou com as consequências na sua morte para que tivéssemos perdão. Quando as pessoas mentem ao nosso respeito, se reúnem às vezes em grupinhos, falando pelas costas, e depois pede que você peça, e depois vem pedir perdão, você bondosamente perdoa. Mas os rumores, dificilmente você consegue eliminá-los. Um dos filmes impressionantes que assisti, o filme Dúvida, em inglês, é de um clérigo irlandês que ele começa seu sermão no domingo pela manhã, e um sermão muito interessante, e no final ele conta a ilustração tão conhecida de todos nós, de alguém que sobe numa montanha, e ali então ele esparrama aquelas penas que depois não podem mais ser juntadas. Permanece sempre as consequências de rumores, de palavras inconsequentes, e durante todo o filme fica uma dúvida, se na verdade ele era culpado ou não culpado. Então, para mostrar muitas vezes a gravidade que nós somos muito apressados nos nossos julgamentos. Mas o fato é que é difícil quando alguém se insurge contra nós, principalmente não na nossa frente,
E esses rumores, então, acabam permanecendo. Mas temos que perdoar porque Cristo pagou o nosso débito com um grande custo pessoal. Custou tudo para Jesus, né? Então, nós queremos nos assemelhar a Deus. Nós, às vezes, oramos, Senhor, faze-me como Cristo, né? E esses cânticos que nós cantamos, bem, às vezes um pouco embalados, né? Eu também gosto desses cânticos modernos, embora nunca abri mão dos hinos. Eu acho os hinos maravilhosos, né? Como esse hino, Mestre, o Mar se revolta, né? Esses hinos cantados pelo coral. Mas quando a gente canta alguns cantos, Senhor, faz-me como Cristo. E daí, então, Deus dá uma oportunidade de a gente perdoar, para fazer igual Cristo fez. Mas ele fala, não, agora eu não quero, né? Porque Satanás, ele quer que nós nos pareçamos com ele. Nós somos criados à semelhança de Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com ele. E Deus é bom. Deus manda o sol e a chuva sobre todos, sobre os ímpios, né? Sobre os justos. Então nós cantamos, faze-me como Cristo, mas aí surge uma oportunidade de nós vivermos como Cristo, perdoarmos como Cristo perdoou, então nós não temos mais vontade de cantar esse cântico. A Bíblia diz assim, assim sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Não importa o que fizeram a você, o que fizeram a mim. A gravidade nunca será mais grave do que fizeram a Jesus Cristo. Não será mais grave. Porque a gravidade do pecado se estabelece, eu creio, em relação à pessoa contra a qual se comete. Quando nós pecamos contra Deus, nós vemos a hediondez do pecado. E por isso que eu gosto de citar o caso de Ananias e Safira, que muita gente tem pena de Ananias e Safira, né? O casal, como muitos casais, combinaram lá em casa, né, alguma coisa lá para ficar bem perante a comunidade. Não precisava fazer nada daquilo. Mas eles mentiram. Então caíram mortos e coitadinho, porque foi uma sentença muito pesada. Deus não queria que a igreja começasse com mentirosos desde naquele momento. A igreja tinha uma missão muito grande, não quer em momento nenhum, mas principalmente quando era um ponto crucial do cristianismo. E segundo, a hediondez do pecado dele foi porque eles pecaram contra Deus, não pecaram contra Pedro e os apóstolos. Pedro disse, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, nós oramos para que sejamos parecidos com Deus. E o perdão não é uma emoção. A pessoa diz assim, eu não sinto vontade de perdoar ainda, né? Quem sabe mais para frente eu vou trabalhar um pouco isso. Não vai perdoar nunca, né? Porque nós nunca vamos sentir vontade de perdoar. Nosso coração é mau, né? E Satanás trabalha nisso também. Isso traz doença, os pensamentos negativos, os ressentimentos, essas coisas todas. Eu já me peguei muitas vezes pensando, eu falei, puxa vida, às vezes eu tenho sido uma pessoa ressentida. Então é hora de orar, né? É hora de entregar os nossos sentimentos a Deus. Essa tortura que sofrem as pessoas que não perdoam, aqui diz que eu vou entregar aos verdugos, aos torturadores. Há pessoas que estão sofrendo, mas não perdoam. Eu sei que o perdão é um ato, mas também é um processo, né? A pessoa perdoa, mas na nossa humanidade, às vezes, pensamentos ressurgem. Fala, mas foi grave e tal, né? Mas como a gente vai pedindo, orando a Deus, chega o dia que a gente fala assim, não, eu perdoei, né? Eu consegui perdoar. E nós não devemos estar apressando as pessoas para perdoarem, mas devemos expor a palavra de Deus. Aliás, eu creio que os pastores não devem estar dando conselho. Hoje tem muita gente dando conselhos aí em matéria de psicologia, de tantos palestrantes, de autoajuda. Nós temos que expor a palavra de Deus, né? Não precisamos puramente. E quando nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos daquela pessoa. Porque a pessoa pode ter feito mal a você ou a mim, então, se a gente não perdoou, às vezes vai dormir pensando naquela pessoa, está se alimentando pensando, fala, mas será possível que eu vou deixar essa pessoa me atrapalhar mais do que me atrapalhou? Ainda que fosse por motivos egoístas, vamos pensar assim. É uma ótima coisa perdoar.
é saúde, é da vontade de Deus. Nós nos assemelhamos a Jesus. E há um ponto que eu creio que devo ressaltar aqui antes de concluir, né? A pessoa fala, bom, mas eu gostaria que fosse feita justiça, né? Então, é verdade, né, que nós muitas vezes perdoamos, e eu creio que nós devemos, não é desejar o mal, mas entregar na mão de Deus. Às vezes não é possível a reconciliação, mas o desejo de justiça é porque cada um dará conta de si mesmo, e Deus é o juiz, não somos nós. Não estamos dizendo que não há sentimento, mas sentimentos não podem realmente criar uma barreira entre nós e Deus, entre as pessoas, se nos pedirem perdão. Esse é o ideal, que nós peçamos perdão uns aos outros. Mas mesmo que a pessoa não queira, não quero saber de perdão, nós no nosso coração podemos perdoar. Pois eu perdoo e a justiça cabe a Deus. Tá? Eu creio que esse texto é muito significativo, ele fala por si só, diz, porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Isso é grato a Deus. Alguém está sofrendo injustamente, ele suporta tristezas. Sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando sois esbofeteados, por isso suportais com paciência? Então, se a pessoa merece ser esbofeteada, então ela está suportando, não tem nenhuma vantagem, nenhuma glória. É como pessoas que ficam falando mal da religião dos outros e depois acham que estão sendo perseguidos, né? Pessoas que não têm o cuidado para falar do essencial de Cristo. Então não há nenhuma virtude se a pessoa que está pecando ser esbofeteada e sofresse com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato de Deus. É preferível, né? Nós sofremos o dano e não sermos os causadores. Eu sei de um servo de Deus que foi roubado, ele disse, ó Senhor, eu te dou graças porque eu fui roubado, não fui eu que roubei, né? E nós não devemos ser causadores, e quando causadores devemos pedir perdão. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? O qual não cometeu pecado. Às vezes, nessas questões, relacionamento, nós temos a nossa parcela de culpa. Né? Nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Não reagia. Ele tinha os anjos à sua disposição, mas ele não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, diz o texto que o procedimento de Cristo não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. Essa é a chave para lidar nesse mundo. Nós aprendemos desde cedo, irmãos. Eu, pelo menos, aprendi que esse mundo não é justo. Esse mundo não é justo. Há pessoas que estão sofrendo, que não deveriam sofrer, injustiças, né? E há pessoas que são levianas no seu procedimento, são irresponsáveis. Mas a maneira de lidar, né, nesse mundo injusto, eu creio que é o perdão. Essa é uma palavra-chave. Perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas é muito grave. Nosso pecado é muito grave para com Deus. Na parábola do credor incompassivo, nós estamos ali. Nós não podemos pagar jamais a nossa dívida. Mas Cristo pagou por nós. Seu sangue, como um cordeiro precioso, sem mácula, sem mancha. E eu creio que se isso acontecer, né? E se nós fizermos a nossa parte, buscar a paz, empenhá-la por alcançá-la, todos os esforços, que nós procuremos restabelecer
a confiança que foi quebrada, nós vamos viver melhor e a igreja vai ser uma igreja melhor. Nós não podemos alimentar essas coisas. E aqueles que estão ressentidos, que estão machucados, que estão feridos, não se feche, né? Mas se abra para Deus. Pense no exemplo de Cristo, que ele viu que realmente eram coisas graves. Assim como José disse, vocês procederam mal. Vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. É nesse sentido de que podemos orar, nessa oração que muitas vezes fazemos de cor, sem pensar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não houver reconciliação, que não seja da nossa parte. Mas é preciso que nós estejamos em paz, e essa é a vontade de Deus, e Deus é um Deus de paz. Que Deus os abençoe.